Júlio César, tudo bom, Júlio? Você já nos acompanha aqui, companheiro nosso aqui, né? Doutor, já relatei aqui que sou alérgico à fumaça da maconha. Já tive anafilaxia por conta disso, porém, como não sabia do risco, ficava exposto e ficava mal, porém não cheguei a passar mal como da primeira vez. Agora passei 8 anos trabalhando em um órgão público onde não tinha contato com alérgeno. Quando senti o cheiro de novo, quase morri. Senti que estou mais sensível à alergia. Ela pode piorar com o tempo ou sumir? Júlio, esses tipos de hipersensibilidade remediada, que provavelmente é isso que você deve estar desenvolvendo, né? Ou seja, a hipersensibilidade provocada pelo anticorpo IgE, ela é muito difícil mesmo, Júlio. Ela realmente é muito preocupante. A gente fica... É o pesadelo dos alergistas, né? Porque não tem como você parar de usar o componente ou parar de entrar em contato que você nunca usou, só aspirou, né, a fumaça, que isso é muito comum. Isso aconteceu também quando eu tinha um vizinho aí que costumava usar cannabis, né? E às vezes o corredor lá do prédio ficava empesteado daquilo. E eu tinha dificuldade de dormir, inclusive, né? Porque aquilo ali fazia coisas na minha cabeça que eu não conseguia dormir. Eu realmente ficava agitado por causa daquilo, né? Tem pessoas que ficam tranquilas, comigo não, com aquilo eu ficava agitado. Então, realmente foi um problema muito sério. Eu acabei me mudando daquele prédio, né? Porque não aguentava mais isso. Mas eu sei o que é. O seu caso já é bem pior do que o meu, né? Porque o meu era só uma intolerância. O seu é realmente uma reação alérgica já mediada com quadro de anafilaxia, pelo que você me relatou no último vídeo, né? No último texto que você nos enviou. É um quadro muito parecido com reação anafilática, né? Envolve 2 sistemas. Você tem queda da pressão arterial, com aumento da frequência cardíaca, você tem placas avermelhadas em alto relevo, tipo urticárias espalhadas pelo corpo. O paciente acaba tendo o chamado broncoespasmo por causa disso, pode ter diarreia e pode inclusive vir a falecer por choque, né? O paciente entra em choque anafilático. Então, realmente é o pesadelo dos alergistas. A minha primeira orientação que eu dou, logicamente, não entenda isso, que você deva usar essa informação pela live, isso não pode acontecer, você precisa passar por uma consulta médica, mas eu só estou te dando uma dica para que você procure logo um médico, né? E o médico ele dê a chancela final, certamente. Mas o mais importante agora, antes de tudo, é você adquirir os autoaplicadores de adrenalina, e o nome comercial mais conhecido é o EpiPen. Tá? Eu não gosto de falar nome comercial, mas eu falo até porque aqui no Brasil não existe esse produto e você teria que comprar através de transportadora, de importadora, e tem que ter uma receita de um médico para que você consiga comprar esse produto. E, infelizmente no Brasil não existe, em praticamente todos os países do mundo ele já está disponível. Aqui no Brasil a gente não entende por que cargas d'água isso não acontece. Tudo bem, não quer ter o EpiPen, não quer ter a marca comercial, não gosta da indústria, sei lá o que está acontecendo, qual é o embrólio que está acontecendo. O Ministério da Saúde vai lá, pega um órgão de produção do próprio Ministério da Saúde e manda fazer uma caneta de autoaplicação, porque você tem canetas de autoaplicação genérica. Mas é isso que salva a vida do paciente que tem reação anafilática e IgE mediada. Tá? É a autoaplicação de adrenalina através de dispositivos de autoaplicação, onde o paciente faz a aplicação no músculo vastolateral, em cima da roupa mesmo, entendeu? São 2 canetas que vêm, porque muitas das vezes a primeira dose não é suficiente para tirar o paciente da crise e salvar a vida dele. Então são 2 canetas, é aplicada a primeira caneta e depois nós aplicamos a segunda caneta, caso o paciente não tenha melhorado, entendeu? Então, primeira coisa que você tem que fazer é isso, buscar um especialista e pedir para que ele venha prescrever esse dispositivo de autoaplicação chamado EpiPen. Não tem o que questionar. Depois pode-se pensar na identificação dos componentes da cannabis que, de certa forma, você estaria alérgico, até por uma questão mesmo de saber, né, se realmente é isso ou não é. Mas qual seria a solução para isso? Né? Seria a dessensibilização da cannabis. O problema é que a dessensibilização da cannabis não é tão simples, né? Como você fazer a dessensibilização de um alimento ou a dessensibilização de até um remédio. Né? A dessensibilização da cannabis não é fácil. Não conheço ainda um centro de referência que faça isso, mas certamente busque o centro de referência
da sua cidade, especializado em alergia e imunologia. A maioria deles são centros universitários. E veja se há a possibilidade de você se dessensibilizar a cannabis de uma forma segura, né? Porque a cannabis ainda está naquele borderline, né? Aqui no Brasil, né? É uma coisa mais ou menos legal, Então, não sei se vão conseguir o fornecedor adequado, com o componente adequado, aonde você consiga, então, fazer uma exposição segura, sem os efeitos psicogênicos da cannabis e, consequentemente, fazer uma dessensibilização, ou seja, criar tolerância no seu organismo para o uso daquele produto e também se aquela dessensibilização ela vai ser duradoura, né? Ela vai ser perene, ela vai permanecer durante muito tempo. Que pode ser que você não consiga ter uma dessensibilização duradoura e, consequentemente, aquilo ali volte tudo de novo, né? Porque quando a gente faz a dessensibilização, por exemplo, para alimento, o alimento é uma coisa que a pessoa vai comer o resto da vida, né? Por exemplo, o leite. O leite, a gente sabe que o paciente que tem alergia já é mediado ao leite e faz a dessensibilização por leite, ele tem que permanecer o consumo do leite pelo resto da vida, pelo menos 3 a 4 vezes por semana, né? Então vai ser um consumo diário, vai ser um hábito realmente que ele vai ter que continuar para manter o organismo dele dessensibilizado. Em relação ao remédio, a gente sempre busca uma classe diferente do remédio aquele que o paciente é alérgico. Mas se por acaso não houver outro remédio que o paciente tenha que fazer, e seja um remédio assim de longo prazo, aí tudo bem, a gente faz a dessensibilização do remédio, por exemplo, o antihipertensivo. O antihipertensivo, o paciente vai precisar utilizar aquele antihipertensivo durante muito tempo, durante a vida inteira dele. Então é como se ele tivesse todo dia, depois de dessensibilizado, tomar o antihipertensivo, maravilha. Determinados remédios também que você precisa utilizar assim com muita urgência, como antibióticos, né? Existem alguns antibióticos que são de amplo espectro e que, de certa forma, você está desenvolvendo alguma doença grave, alguma infecção grave. Aí você faz aquela dessensibilização, faz o uso do antibiótico logo após a dessensibilização, mas a possibilidade de você precisar utilizar aquele antibiótico é muito pequena. É lógico que você deve se ressensibilizar, né, àquele antibiótico, por exemplo, mas a chance de você utilizar novamente aquele antibiótico é muito pequena, porque aquele quadro agudo já acabou e pronto. Agora, o problema é cannabis, né? Como é que a gente vai dessensibilizar um paciente de cannabis, né? É difícil, né? Porque vai mandar o paciente utilizar um produto que é um produto controverso, é um produto que ainda está na ilegalidade, é um produto que, sabidamente, ele pode causar efeitos colaterais, né? Então, assim, é algo difícil. É a mesma coisa que você mandar um paciente se dessensibilizar do cigarro, né? E mandar ele fumar a vida toda para ele não ter mais alergia à fumaça do cigarro. Então, eu acredito que realmente a solução mais adequada é portar para o resto da vida as canetas de autoaplicação de adrenalina para salvar a sua vida, porque às vezes você pode estar no interior do Brasil, numa região, num congestionamento, alguma coisa assim que te possibilite chegar no hospital. Então é portar a caneta de adrenalina, ficar com ela no bolso, né? E conversar realmente com o centro de referência e nós vermos qual seria o protocolo. Eu, sendo bem sincero, não tenho ainda conhecimento de um protocolo específico para dessensibilização de cannabis. Mas é importante, eu quando estiver no próximo congresso médico, vou conversar com os professores, vou conversar também com o professor Luiz Bandeira, que é a nossa referência intelectual do Brasil Sem Alergia, vou bater um papo com ele, vou saber se existe alguma coisa nova em relação à dessensibilização da cannabis, tá bom? Muito obrigado, Júlio, um abraço.